Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui para mais um episódio, eu e meus amigos e co-hosts. Ronaldo Miranda, dá um alô aí, Ronaldo. Boa noite, pessoal. E Pedro Kipper, o cara do Fluminense campeãozão. Dá um alô aí, Pedrão. Estamos entre os 4 melhores do mundo, hein? Beleza, muito bom. Bom, o tema de hoje que eu quero discutir com vocês é um tema que se fala pouco. Eu tenho muitos amigos que atuam nessa área, mas eu não vejo também muita coisa nova acontecendo, que é marketing B2B. Eu olho as pessoas falando do tema como se fosse algo chato. Ninguém nem comenta muito sobre campanhas. Eu nem vejo muitas campanhas de marketing B2B que sejam relevantes, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo o pessoal trabalhando mais evento, postando alguma coisinha no LinkedIn, mas eu não vejo nada assim realmente criativo. E como vocês têm uma baita experiência, né, com B2B, B2B2C, e o Pedro agora atuando diretamente com B2B, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que funciona, se as empresas realmente fazem marketing ou buscam investir alguma coisa ali só para não sair do óbvio. A maioria participa de alguns eventos, mas eu não vejo campanhas de marketing para falar de produto, serviço, etc. Quando acontece, é coisa muito. Parece que é tudo igual, não tem nada diferente. Isso é a minha visão. Eu queria ouvir a visão de vocês. Marketing B2B é um tema, na minha visão, pouco falado, parece chato, mas além de ser necessário, tem um potencial gigante de fazer as coisas acontecerem. Não, para mim, eu acho que o marketing B2B não é para você falar da sua empresa, né? Eu acho que você tem que resolver o problema do cliente antes mesmo dele te procurar. Entendeu? Então, eu acho que uma empresa tem que estar muito bem definida, né? O alvo que ela quer atingir. Então, tem que ter uma preparação muito grande entre você entender qual é o foco, né? Quais são as empresas que você vai atuar, quais são as personas que você vai falar para o público, né? E aí sim, você definir uma série de estratégias para chegar nesse público com eficiência, falando a linguagem dele, falando o que ele quer ouvir, e aí se preparando para eh, dar um show nas necessidades do cara. Então hoje é muito mais específico, eu vejo, para você lidar com essas empresas que você focou, porque hoje a atenção é, é dividida com muitas coisas, né? O cliente são assediados, né? A gente já falou isso várias vezes. O cliente quer ouvir aquilo que te interessa e você tem que estar muito bem preparado para conseguir atingir o seu público que você definiu. E aí, sempre aquele passo antes de você estar preparado para que a sua empresa saiba onde ela vai atuar e naquele nicho específico que ela vai atuar, você consiga ter um diferencial muito grande. Mas, Ronaldo, antes de você falar, deixa eu. Pedrão, mas olha só, vamos ser um pouquinho mais cirúrgicos aqui. Por exemplo, a empresa que você atua hoje é de cloud, certo? Vende produtos, armazenamento, nuvem, etc. No que vocês têm investido em marketing? Porque, por exemplo, o que você está falando me parece algo estruturado, é muito legal, você tem uma baita experiência, e me parece que é um caminho que as grandes empresas seguem, mas pequena e média empresa que não tem, sei lá, um CMO ou alguém que conheça um marketing estruturado, que faça alguma coisa de branding ali estruturado, etc., talvez não saiba muito bem o que investir e fica focado em fazer campanha no Google só, né? Fazer campanha no Instagram, sei lá, de alguma forma. O pessoal foca no digital ali como se fosse a única saída e talvez não estoure outros canais. Então, você é um cara que tem essa visão, porque, óbvio, você tem um background ferrado, mas, por exemplo, em que áreas que a tua empresa investe em marketing? Que mídias? Se você tem, sei lá, qual o percentual do faturamento a empresa investe em marketing hoje? Aí a gente vai por um problema que é grande, né? O budget de marketing de empresas pequenas eles são muito pequenos, né? Então, para uma empresa
do tamanho da, da empresa que eu estou trabalhando hoje, a gente tem uma pessoa de marketing. Então é muito limitado, né? Por isso que eu falei que o foco é ser mais específico. É lógico que aí a gente tem toda a comunicação nas redes sociais, né? E aí é que eu volto, né? Que não é cara, né? Você definir o seu público no seu perfil e etc, e falar a linguagem deles, né, então tem as redes sociais. E aí você tem as campanhas específicas de você estar pegando as pessoas que você selecionou, fazendo webinars, fazendo uma série de palestras, cursos, onde você tenta chamar a atenção dele. E é lógico que você, no meu caso, eu trabalho muito alinhado às empresas que são minhas parceiras, no caso a AWS, no caso as empresas que fazem um ecossistema de cloud que a gente traz. Então a gente trabalha muito focado na energia que esses caras têm. Por exemplo, se você for falar de marketing hoje, então vamos entender no caso da minha empresa que você foi mais específico. Quando vai falar de cloud, não vai falar da minha empresa, a pessoa vai falar de AWS, a líder de mercado. Ela que demanda todo o mercado. Então, no meu caso, eu estou muito mais associado à energia que essa empresa gera no mercado, para eu estar usando muito mais aonde ela está indo para eu buscar o meu espaço nesse tema, do que eu estar gerando um negócio que eu não tenho tanta força. Então, aí depende, lógico, da empresa. Se a gente está falando para o público SMB, eu usei essa estratégia que eu acho mais interessante. Eu não sou a referência do mercado. Eu tenho que usar quem é a referência do mercado para eu conseguir me posicionar junto a ele para o meu público. Então, é um tipo de estratégia. Legal, Ronaldo. Agora, desculpa ter te interrompido. Agora, por favor, tua visão. Não, tranquilo. Bom, claramente nós temos dois tipos de atuação quando a gente fala de B2B, né? Um direto, quando você vende direto para os seus clientes que são usuários finais, né? Vamos falar assim. Ou indireto, quando você usa o canal de revenda. Nós atuamos em empresas, né? E nós três atuamos juntos numa delas, em que a gente tinha um canal de revenda que atendia o B2B, mas ao mesmo tempo tínhamos algumas situações em que a gente poderia atuar direto. Aí o approach é diferente, né? A, a, a empresa que usa um canal de revenda para atingir o usuário final tem diversos programas de marketing para a revenda, de educação da revenda, de falar de produto, de pontuação, de reciprocidade. Tem uma série de coisas que nós já fizemos isso bastante e funciona muito bem, mas aí o foco dessa empresa é o canal e não o usuário final, embora continua sendo uma venda B2B, né? E aí vale tudo que o Pedro falou, né? A gente entender bem como é que esse canal funciona, como estimulá-lo, etc. Mas quem vai levar, por exemplo, o Pedro acabou de falar, a empresa que ele está hoje, ele é um canal da AWS. A venda dele é B2B, só que ele usa o lastro da AWS. E aí voltamos para a AWS. Então a AWS usa as empresas como a que o Pedro hoje lidera como uma mola de marketing para vender. Então, eu garanto que a AWS tem diversas iniciativas de marketing com empresas como a do Pedro, e isso é marketing B2B, e é exatamente o que a pequena empresa, né, pode utilizar. Então, grandes empresas vão usar a empresa que o Pedro, ou empresas do tipo da do Pedro, para consumir produtos da AWS, mas tem pequenas revendas, pequenos VARs que vão também usar essa mesma ferramenta. Quando a gente fala de venda direta, aí tem diversas possibilidades. Uma delas você mencionou, PC, que são os eventos. Está cheio de eventos aí, especificamente voltado para vou citar um de novo na minha seara aqui. Existe uma feira anual voltada para postos de combustíveis. Aqui em São Paulo, é grande, é gigante, é 3 dias, milhares de pessoas passam lá, onde os fabricantes vão para lá vender o peixe deles, os equipamentos deles, os serviços deles, as plataformas, né? Mas nem todas as empresas pequenas conseguem estar em eventos. Então, a forma mais natural e antiga das pequenas empresas atingirem o cliente final
ainda é aquela coisa do boca a boca, né? Obviamente, a mídia digital ajuda hoje, mas eu acho que ainda a pequena e média empresa ela vive do vendedor ou às vezes até do próprio dono, entendendo o mercado e meio que atingindo os seus clientes de uma forma ainda um pouco antiquada, mas muitas vezes eficiente. Então, o cara lá que faz, sei lá, estrado de caminhão para, sei lá, para um agricultor, né? Então, ele vai mapear a região em que ele consegue atingir e vai ter lá os representantes, ou ele, alguém, informando qual a qualidade, qual o diferencial do produto dele. Então, esse realmente é um tema difícil de você equalizar, independente do tamanho da empresa. Quando a empresa é grande, ela consegue ter uma solução um pouquinho mais eficiente. Então, vou voltar para o mercado B2B, de novo falando de combustível. Como é que a Shell atinge o cliente final da Shell? É um posto de gasolina, não é o usuário, certo? Ela tem diversos programas para fazer isso. Nós temos programas direto com o dono do posto de gasolina, a gente tem programa direto com os funcionários do posto de gasolina para treiná-los, estimulá-los a vender o produto com qualidade, né? Só para você ter uma ideia, anualmente a Shell manda para fora do Brasil, normalmente para algum país bacana, 200 maiores postos, né, ou proprietários dos postos de gasolina do Brasil, como nós fazíamos na Samsung. Lembra que a gente também mandava para fora Uhum. os donos das revendas ou dos nossos clientes finais. Então, e eu recebo, né, eu tenho posto Shell, eu recebo quase que diariamente no meu WhatsApp, né, estou cadastrado lá, diversas situações de, olha, estamos lançando a campanha tal, engaje seu time para fazer não sei o quê, olha, Fórmula 1, vamos estar fazendo não sei o quê. Então, assim, lógico, estamos falando uma gigante, uma Shell, né? Então, a diferença que nós já tivemos oportunidade também de exercitar na Samsung é quando você tem uma empresa desse porte, por exemplo, a AWS, ela tem diversas possibilidades de fazer o B2B, o marketing B2B. A pequena empresa não tem tantas alternativas por uma questão de recurso, né? Então, eu vejo que tem duas possibilidades. Quando você vai no canal, voltando ao posto de gasolina, um posto de gasolina é um canal para atingir o usuário final, que põe a gasolina no tanque. Então, mas é onde a Shell atua. Nós, na Samsung, a gente atuava no canal. Dificilmente a gente vendia para o usuário final. Hoje a Samsung tem um site que vende para qualquer um que quer comprar. Na nossa época não tinha. Ou era num retail ou era numa revenda. Então, depende da forma de trabalhar do fabricante, é uma atuação diferente. É muito mais fácil trabalhar com canal. O marketing B2B trabalha muito mais fácil com o canal do que com o usuário final, porque é mais difícil atingir o usuário final. Eu até entendo, no caso de um posto, fica mais difícil se você não tem o contato direto do cliente que vai lá, né? Se o cara parou ali, aí você não. Foi difícil você atingir este cliente. A não ser que você criasse uma campanha lá no posto para. Se o cara deixar o e-mail barra WhatsApp, ele ter alguma vantagem, aí você vai ter o contato direto e poderia. A Shell tem o Shellbox, que é um aplicativo que beneficia o usuário final. Ela tem cadastro hoje do usuário final, não de todos, né? Mas eu diria que 30% a 40% de quem abastece no posto Shell hoje está cadastrado no app da Shell. E ela se relaciona com eles, ela dá pontos, ela dá benefícios, ela dá descontos. Então, ela criou B2B2C, é o que você tinha mencionado no começo. E nós, a Samsung, de alguma forma, também tentamos criar isso quando a gente tinha aquele programa de ir para o varejo, tinha o nosso time de promoters em campo, né? Era a mesma coisa. A Intel tinha, na época da Intel, tinha o Intel Inside, então tinha lá promoters que iam lá promover computadores que nem eram da fabricação da Intel para estimular o consumo. Então, assim, mas de novo, o cliente da Intel era o fabricante de PC. Ela ultrapassou o marketing do B2B, foi lá na ponta estimular o componente dela. Então, são coisas e variáveis que dependem muito da conjuntura e do momento, né? No caso da Intel, eu entendo que ela estava, vamos dizer assim,
incentivando o cliente final a comprar um produto dela indiretamente, né? Então ela tá atingindo esse cara. Agora, o que eu quis dizer foi, por exemplo, não valeria a pena, ou óbvio, eu tô hipoteticamente, por exemplo, você tem um posto de gasolina. Como é que você promove coisas do teu posto direto ou indiretamente, sei lá, se diferenciando dos concorrentes? O que você está oferecendo? Você tem a causa das faixas, né? Sei lá, você coloca ou telas no posto, Sim. mas eu estou falando, devem ter formas de você capturar a informação desse cliente, enfim, criando, né, campanhas no post, etc. Da mesma forma, por exemplo, o Pedro falou, pô, a empresa tem uma equipe muito pequena, tem uma pessoa e tem um budget baixo. Mas o que eu vejo é que, assim, óbvio, minha opinião, né, e é importante que vocês retruquem, mas, por exemplo, você pega uma empresa pequena, aí tem uma pessoa de marketing, essa pessoa é júnior, ou nem tem uma noção clara do que é marketing B2B, sabe um pouquinho ali de redes sociais, barra, né, copywriting, e vou dar um exemplo, uma das coisas que eu vejo extremamente inexploradas por esses pequenos negócios que têm, por exemplo, contato com o cliente, seja ele B2B ou B2C ou B2B2C, o WhatsApp, por exemplo, que o Brasil é o segundo país que mais usa o WhatsApp no mundo, só perde para a Índia. E a estatística é que 99% das pessoas que têm um smartphone no Brasil usam o WhatsApp. Tanto que o Brasil passou a ser o número um para lançar novas features. Então, por exemplo, você pega o status do WhatsApp, que é quase como se fosse um stories do Instagram, ele tem 580 milhões de visualizações diárias no mundo. Ele tem mais visualizações do que Facebook e Instagram. Olha que louco. Quem usa isso? Ninguém. Para divulgar produto, serviço. E eu exercitei isso com um dos meus clientes. Se o cara fez 2 vídeos sobre um produto que ele gravou assim, do jeito que estava, falou, cara, explicando um produto. E no mesmo dia que ele postou no status dele do WhatsApp, acho que 6 clientes entraram em contato e falaram, pô, eu não sabia que você tinha isso aí. E são clientes da base. Ou seja, o cara está falando em divulgar os próprios produtos que ele tem no portfólio, não é nem novos produtos. Então, às vezes, eu acho que tem isso também. E há uma pergunta para vocês. Eu acho que aproveita mal, e talvez por inexperiência das pessoas que atuam no marketing, mas uma vez que o papel do marketing é gerar demanda para vender, que é a principal, vamos dizer assim, foco, né, da pequena empresa ali, é aumentar vendas, não valeria mais a pena o CEO, ou enfim, a diretoria discutir investimento em marketing como algo mais sério e estruturado para trazer demanda ou demanda mais qualificada para vendas? Como é que vocês enxergam isso? Cara, eu vou falar que depende muito do nível de profissionalismo da empresa, né. Eu acho que no ramo específico que eu tô, e eu já tô na segunda empresa, né, a cultura da empresa é voltado para o lado técnico, né. Então, aí entra o lado de você ter que educar e mostrar o valor das coisas, né. E normalmente, e eu acho que se a gente está falando de pequena e média empresa, o marketing não é visto como uma coisa, que traz resultado, é visto como uma coisa que gasta dinheiro, né. Então, e aí você tem que conquistar e criar toda uma educação de como fazer. Aí entra, PC, na questão do profissionalismo, né. Eu preciso ter um profissional mais qualificado, eu preciso ter uma empresa de marketing que me ajude a montar uma série de coisas. Isso é uma coisa que leva tempo, não é uma coisa que, porque as pessoas não entendem isso, né, não têm a cultura. Nós trabalhamos em Intel, Samsung, as empresas são voltadas para marketing, elas vivem disso, do posicionamento, da marca, do brand. Então, se a gente for falar de empresas desse nível, aí a gente está falando de um outro tipo de de posicionamento. Mas em empresa menor, você tem que trabalhar normalmente em nichos específicos, né. E aí volta, eu sei que eu vou trabalhar com esse tipo de empresa, com esse tipo de profissional, e vou trabalhar. Então vou dar um exemplo até do que a gente está fazendo, que são coisas que, são limitadas em função da estrutura, né.
Então a AWS lança 10 serviços novos todas as semanas relevantes, tá? É muito mais. Então, qual é o papel da empresa que eu trabalho? É ser um para-raio para absorver essas tecnologias e poder divulgar. Então, você imagina um cara trabalhando no dia a dia dele, ele não tem tempo para absorver essas tecnologias. Então, eu tenho que entender o que, que é legal do que está lançando para o negócio do cara. Né? Eu tenho que conseguir divulgar isso. Então, esse trabalho de formiguinha é o que dá para fazer quando você é específico para atender uma demanda. Então, as demandas em cloud, né, para quem trabalha com cloud, é gigante. O mercado e o ecossistema em volta, ele é muito dinâmico, ele está sempre evoluindo, é um negócio que você tem que ser rápido. Então, qual é uma das coisas que a gente utiliza lá? É pegar alguma dessas coisas que a gente tem o conhecimento, que consegue repassar isso de uma forma eficiente, dentro do meu conhecimento, porque ninguém sabe tudo. Não tem uma pessoa que sabe. Dentro daquilo que eu vou me tornar especialista. Tentar digerir isso e passar para as pessoas de uma forma que elas entendam e o quanto aquilo reflete em ganhos dentro da empresa dela. Então, quando eu estou falando de empresas pequenas, eu tenho muitas limitações e eu tenho que escolher as guerras que eu quero comprar. E é lógico. E aí, dentro do meu trabalho, é mostrar que esse tipo de resultado, quanto melhor eu for eficiente, quanto melhor conseguir investir, quanto melhor profissionais eu tiver dentro da empresa, mais eu consigo gerar mais riqueza para a empresa. Mas isso é um trabalho de construção que você tem que fazer. E aí é que a gente fala, né? Ter sempre, conseguir ter na empresa, né, e isso eu acho que as empresas pequenas estão abertas e precisam escolher bem, é ter pessoas que ajudem nisso, né, então pessoas que tiveram experiência, contratar consultores, contratar outras empresas para ajudá-los a criar essa cultura. Aí sim você consegue melhorar e acelerar esse processo, porque de novo, com pouco dinheiro e com poucos recursos fica difícil. Se você conseguir gerar um pouco desse dinheiro para empresas que consigam te dar essa visão, vale a pena e gera muito negócio. E a gente está fazendo muito isso na empresa para melhorar todas as estruturas. Eu vejo, corroborando com o que vocês 2 falaram, a pequena e média empresa, primeiro, normalmente, tem suas exceções, obviamente, não tem ninguém com formação em marketing, né. E mesmo quando eles tentam contratar alguém externo, que tem algum conhecimento, ou às vezes bons conhecimentos, eles sempre estão, caindo nesse buraco que o Pedro falou, que não é um investimento, é custo, né. Então, o marketing passa a ser uma coisa quase que meio goela abaixo, não acredito nisso, parece coisa de bruxaria, tal, né. Porque uma pequena e média empresa tem um profissional qualificado, que estudou marketing, ou que fez pós-graduação, é muito raro, super raro. E nós três já tivemos situação em que a gente, como consultores, né, no nosso mundinho, nós fizemos approach em alguns empresários que nos procuraram, ou que nós nos oferecemos para ajudá-los, e não passou da página 2, né? Então, o pequeno e médio empresário, ele tem uma cabeça muito limitada ao seu negócio, às vezes de sucesso, mas não, normalmente eles não estão abertos a nada que seja diferente do que eles solidamente conhecem, mesmo quando eles estão pagando. É um negócio controverso isso, né. Então, agora isso é um cacoete, da educação, principalmente do Brasil, né. Quando você vai e tem contato com empresas fora do Brasil, notadamente nos países mais desenvolvidos, as pequenas e médias empresas utilizam sim ferramentas diversas, e aqui nós estamos falando de marketing, utilizando terceiros, consultores, empresas especializadas, só que eles acreditam porque eles têm uma educação para falar: "Poxa, eu estou usando uma ferramenta, para me ajudar, estou investindo nela, então eu vou acreditar nela", né. Então aqui tem uma resistência relativamente grande, mesmo quando o cara coloca dinheiro,
E marketing é o mais etéreo para todo mundo, porque marketing não é uma fórmula mágica. Você não vai fazer uma campanha e ela vai dar resultado instantâneo, nem em grandes empresas, né? E na pequena empresa é pior, né? Porque ela é desconhecida, o produto às vezes nem é tudo aquilo, você tem que tentar posicionar o produto no meio de um monte de gente. E aí o cara investe 3, 4, 5 meses com você, e aí puxa o plug porque falou, cara, não funcionou. E infelizmente nós temos muitas empresas que se oferecem para fazer marketing que são charlatões, né? O cara vai lá com mailing falso, com um monte de, vou fazer um pipeline, e o cara gasta dinheiro com um monte de coisa e não serve para nada porque a empresa é charlatã, né? Ela está oferecendo um marketing que não vai funcionar não, é quase primário, né? Então tem esse problema. Então, pequena e média empresa no Brasil, de novo, com raríssimas exceções, mas existem, elas patinam bastante por esses aspectos que eu acabei de mencionar. O PC, você até falou de um negócio que eu estava lembrando agora, você falou muito do WhatsApp, né. Mas se a gente for lembrar que existe uma lei da LGPD aqui no Brasil, que você só pode entrar em contato com as pessoas se você tiver um consentimento, você tem um problema. É que infelizmente as coisas no Brasil não funcionam como deveriam ser, né, mas você fazer uma campanha do WhatsApp sem consentimento não é uma coisa legal, né. Então, tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai querer atingir o seu público, porque você tem que ter o consentimento dele para você falar, né. Então são coisas que são complicadas também, né, tem que ser levado em relevância na hora de você definir a estratégia. Mas vamos lá, eu vou, por exemplo, falando do WhatsApp, coisas que nem são campanha, mas que eu vou chutar aqui com um certo grau de precisão, que 99,9% das empresas que usam o WhatsApp não fazem ou não sabem que tem. Você pega o WhatsApp Business, você pode colocar lá no WhatsApp Business, sem falar para ninguém, um catálogo, lista de preço, vídeo promocional, isso como se fosse uma biblioteca. Quem acessar esse número fala, tem aqui o catálogo do que os caras oferecem. Eu posso afirmar com certo grau de certeza que 99,x% das empresas não usam. O lance do status, que é um story, ele some em 24 horas. Então, eu não estou nem abordando ninguém específico, eu estou colocando na minha linha. Alguém pode ver, clicar lá e olhar se quiser. Então, é uma ferramenta minha. Quem tem meu número vai ver lá que tem um círculo verde em volta da foto do meu negócio ou minha, fala, deixa eu ver o que é isso. Tá lá uma foto de produto, é meu canal. É a mesma coisa que alguém está acessando o meu site. Ninguém usa. Tá lá outro exemplo. Se você pegar YouTube, a gente está falando aqui de um podcast ou videocast para o YouTube. Nos Estados Unidos tem lá aqueles 1000 canais de TV, que você vê muito outdoor na rua, o cara falando, acessa o canal 483, das 9 às 10 horas que eu tô lá. O cara contrata um canal de TV para falar do negócio dele, a escritório de advocacia, é um negócio pequeno. Aqui tem o YouTube. Eu vou dar 2 exemplos simples. Eu vi uma empresa de logística de Santa Catarina, que o fundador começou a falar sobre logística. Problemas de entrega, rota, caminhão. A última vez que eu acessei o canal deles, que foi lá em 2023, ele tinha 180 mil inscritos. Ou seja, o cara não só chama a atenção pro negócio, como ele ganha dinheiro do YouTube nisso, porque ele tem milhões de views lá, entendeu? De vídeo com 30 mil, 50 mil, 100 mil visualizações. O cara falando de um negócio que interessa a todo mundo. Ele não estava falando para um cliente específico, estava falando o seguinte, cara, quais são os problemas que eu enfrento? Quando você sair com uma carga com nota XYZ, o que você tem que prestar atenção? Vídeos de 10 minutos. 15 minutos. Então esse cara, vou chutar por baixo, ele deve ter uns 200 mil inscritos no canal agora, falando de um negócio simples que é logística. Ele não precisa citar o nome da empresa dele, ele fala de logística. Só que você vai lá, tá lá o nome dele / sei lá, não sei o que, entregas. Então, o cara usa de maneira inteligente, um canal gratuito, celularzão, dá para ver ele quase encostado numa parede com uma lousa em branco, e às vezes ele escreve na lousa e ele fala sobre o tema que ele botou na lousa. Acabou. E o outro, tem um cara aqui no meu bairro, que fica 2 ruas atrás da minha aqui, é uma oficina mecânica.
O cara também tem 160 mil inscritos. E aí, óbvio, ele pintou, você pega a parede da oficina mecânica, siga a gente no YouTube, tá lá o nome do canal. O cara posta todo dia vídeos sobre o carro que chegou, qual é o problema que o dono falou, alguém filmando ele entrando embaixo do carro para ver, né, e falando coisas simples. Então, estou dizendo aqui de exemplos baratos ou de baixíssimo custo, que o cara filma com celular, sem luz, sem nada de produção, falando sobre o serviço que ele presta, sem citar nome de cliente, sem tentar vender nada, mas vende. Porque esse cara aqui, eu sei que, eu vi ele falando que vem gente de São Paulo inteiro para trazer o carro aqui só por causa dos vídeos que viram no YouTube. Então, eu citei aqui 2 exemplos baratos, fáceis de fazer, que não requer nenhuma habilidade especial e que muita gente não usa. E aí, quando você vai para as mídias sociais, sei lá, Instagram, TikTok, cara, TikTok é um negócio que eu acho que toda e qualquer pequena empresa deveria criar uma conta lá imediatamente e começar a fazer. Porque ao contrário do Instagram, que só os teus seguidores que veem, o cara fala, eu tenho poucos seguidores, então ninguém vai ver. Cara, o TikTok não tem isso de seguidores. Vai pro feed, vai aparecer para alguém lá, e alguém vai se interessar e vai abrir. Então, eu não sei se vocês viram, tem um caso que bombou 2 semanas atrás. Tem um depósito de material de construção, não sei nem onde fica, mas deve ser interior. E 3 funcionários decidiram fazer um vídeo pro TikTok. Olha que essa história é muito louca. Um vídeo pro TikTok lá, falando propaganda de produto. Então, um dos caras está na calçada e fala assim, ó, se prepara que a partir de agora só vem pedrada. Aí ele coloca um capacete de motoqueiro e um outro funcionário joga um tijolo na cabeça dele, no capacete, e ele cai. A menina, que era quem ia apresentar o produto, que era um porcelanato, ela aparece com o porcelanato, começa a dar risada, ela para, fala assim, cara, não aguento, o cara caiu da tijolada. E aí eles voltam, refazem o vídeo, falam, não, vamos fazer de novo. Aí, outra tijolada no capacete, o cara cai, e a menina apresenta, ó, se você vier aqui, sei lá, tem desconto de 40%. O vídeo bombou. Uma semana depois, a Netflix entrou em contato com os 3 para eles fazerem uma publi para a Netflix. Com o tijolo. Aí, obviamente, apareceu, aí um monte de canal de TV foi lá, falou, pô, o nome da empresa do cara apareceu, porque eles estavam fazendo de graça pro patrão, cara. Tipo assim, pô, vamos ajudar o negócio. Fizeram uma publi para a Netflix, e essa semana estavam dando entrevista no SBT. Então, o que eu estou falando é, como é que alguém, nesse caso, o dono talvez nem, falou, cara, faz aí, mas não foi nem algo que o dono pediu, mas eu estou falando, como é que a pequena empresa consegue fazer ou alavancar produto, serviço, qualquer coisa, usando essas redes sociais de alto alcance, e engana-se você achar que não tem um monte de diretor de todo tipo de empresa que acessa o TikTok. E aí vem um dado mais interessante. O TikTok é o 3º maior mecanismo de busca na internet. Você tem Google número 1, você tem YouTube número 2 e o TikTok é o 3º. As pessoas fazem busca no TikTok para achar produto, serviço, etc. E depois vão ver como comprar. Então, eu estou falando aqui de coisas simples, de baixo custo, que não exige, né, exige mais criatividade, por isso que tem que ter alguém que entenda, pô, eu vou falar de cloud e eu vou falar o quê? Vou falar, sei lá, que tipo de indústrias eu já atendo? Qual o nível de satisfação dos meus clientes? Que tipo de problema eu ajudo a resolver, né, nos mercados em que eu atuo? Isso chama atenção. Então, às vezes, eu acho que é falta de alguém com tempo, né? Você, Pedro, não tem tempo. Você está focado, talvez os caras te cobrando lá a meta de vendas. Embora o marketing seja sobre tua responsabilidade, mas tem que falar para o cara, amigo, você tem que trazer para mim as coisas para eu aprovar, né? Não você ficar demandando, né? E esse é um outro ponto. Eu vi uma frase de um diretor de uma empresa hoje que ele falou o seguinte, ele contratou um novo funcionário e falou o seguinte, cara, se em 6 meses você não estiver me ensinando alguma coisa, eu contratei o cara errado. Cara, se em 6 meses eu estiver falando assim, pô, vamos fazer uma campanha, e você falar assim,
pelo amor de Deus, né, chefe? Esse tipo de campanha aí não funciona, cara. Você tem que olhar. Aí você fala: opa, peraí, eu não sabia. Então, eu falei aqui de coisas gratuitas, de é, alto impacto e alcance, falando TikTok, YouTube e WhatsApp. Não vou nem falar de Instagram, que o pessoal fica pensando, puta, a imagem tem que ser bonita, o vídeo tem que ser colorido, mas só nesses você tem formas da pequena empresa divulgar produtos e serviços de maneira em escala. E às vezes a minha visão é que não é bem estourada, é por isso que eu questionei vocês. E eu vou complementar, tem mais um certo preconceito. Isso não é para B2B. Amigão, a gente tem que sempre pensar o seguinte, o B2B é só quem paga, mas quem compra é um B2C, é um CPF. Você tem que convencer uma pessoa que está lá dentro com uma demanda a olhar para o teu produto ou serviço e ele está sendo suportado por um B2B, que é um CNPJ. É para quem você vai emitir a nota e vai pagar a conta. E aí, existe esse preconceito. Mas isso aí, cara, TikTok não é para B2B. TikTok é uma rede de largo alcance, né? De milhões de pessoas, cara. Agora, já falei igual o Fio Del Castro, podem complementar aqui. Mas PC, assim, eu concordo com tudo que você falou, só que quando você está colocando esses canais de baixo custo, você está usando pessoas que têm o talento para fazer isso, né. Então eu acho que às vezes você tem que ver se você tem esse talento na empresa, né. Porque a gente pode fazer aqui 30.000 vídeos, talvez a gente não tenha um encantamento para gerar esse negócio, né. Tem que ter um insight, alguma coisa, que às vezes as pessoas não sabem que tem, né, mas pode tentar. Então, mas assim, é lógico que esses canais com vídeos e tudo, dependendo do público, dependendo do que você quer vender, vale, claro. E eu acho que tem que ser explorado, com certeza. Às vezes, dependendo do público que você quer falar ou da como você vai chamar a atenção dele, não é, às vezes num vídeo, tem que ser uma coisa mais específica, né. Mas assim, eu acho que vale e eu acho que o seu conselho é esse. Existem várias ferramentas baratas para a gente conseguir desenvolver, e eu acho que isso é muito importante. Que às vezes tem que chamar a atenção para como é que a gente consegue, ter o interesse das pessoas para determinada coisa. Mas legal, eu acho que é bem importante mesmo estar atento a coisas pequenas que podem fazer a diferença. Eu vou concordar com ambos. O problema, o Pedro tocou, né? A grande maioria das pessoas não tem o talento, embora você possa ter pessoas que até enxergam, mas a pessoa se autorrestringe, né? Ela não vai numa lousa falar do mercado, do produto dela, ou não tem ninguém dentro da empresa para fazer o que esse pessoal desse mercado, esse, esse pessoal aí do mercado de construção aí da loja de matéria de construção. Então, assim, sempre tem um limitador que é o ser humano, que está no comando. Da mesma forma que às vezes ele contrata, como a gente falou agora há pouco, alguém especializado que vai, faz tudo isso, tem criatividade, já dá todo o canal e o cara, putz, tira o pé. Por quê? Porque nós sabemos, né? E aqui estamos nós numa experiência de vida diferente, que a resposta das mídias sociais, não importa qual, ela não é instantânea. Raramente vai acontecer o que aconteceu com essa loja de material de construção. É muito raro, né? Pode ser, se a gente for investigar no TikTok, deve ter 500 e outras coisas mais divertidas e mais absurdas lá, e não foi chamado pela Netflix, não foi chamado pelo SBT, e também não vendeu mais por isso, né? Então, essa criatividade, e a paciência de explorar diversos ângulos dessas ferramentas é que eu acho que mata a iniciativa da pequena e média empresa. A grande empresa não, ela vai ficar martelando, porque ela tem lá pessoas que estudaram, fizeram isso, ela sabe que uma hora vai dar certo, muda o ângulo, etc. A pequena empresa não tem nem recurso e nem paciência, né? Então, mas eu gostei, PCC até deu duas ideias aí que eu
nunca tinha nem parado para pensar. TikTok, para mim, ainda é uma coisa nova, é um terreno ainda a explorar, né? Mas eu concordo com você, é um canal como qualquer outro, assim como o feed não, do WhatsApp, eh, e de novo, tem que ser explorado. Eu concordo que é uma ferramenta interessante a ser explorada. Muito legal. Eu acho que a gente já está aqui chegando no momento de encerrar. E, sei lá, eu vou até complementar aqui. Eu imagino, óbvio, guardados os devidos cuidados aí com o LGPD, mas, sei lá, num posto, cara. É óbvio, eu tô aqui falando visão externa, né, de quem não conhece a operação, mas eu buscaria criar campanhas de incentivo para capturar e-mail e WhatsApp de quem passa, né, com certa frequência para avisar de promoções. Eu tendo o contato desse cara, eu consigo talvez descobrir interesses dele, trazer produtos para a loja que, né, eventualmente eu não vendo e que, pô, esse cara valoriza, criar ofertas. Então é uma forma de capturar, estar mais próximo e manter contato com esse cara. E aí até entender por que você leva em consideração quando você vai num posto, é só o preço, né? Pô, ter uma loja de conveniência legal, você também leva em consideração? Se tivesse produto YZW, você compraria? Você passa a ter acesso a esse cliente de alguma forma para estender a tua relação com ele, né? E, e no dia a dia, acaba provavelmente assim, cara, a operação impede o cara que está lá no dia a dia de pensar nisso. Por isso que é importante ter alguém, talvez externo, olhando, porque às vezes a gente também na operação acaba não enxergando isso. Você fala assim, puta, isso não vai funcionar, cara. Mas alguém de fora não vê a barreira porque não está na operação. Eu falo, não, cara, por que não vai funcionar? Né? Então, da mesma forma que, como o Pedro falou, pô, isso é complicado, porque tem que ter gente criativa, né? Enfim, inclusive, acho que é importante também falar isso. No TikTok, a recomendação do próprio TikTok cara, não produza seu vídeo. Liga a câmera, usa o próprio TikTok para filmar, porque ele promove o vídeo que é filmado, ele põe para mais visualização. Então, assim, lá tem uma opção iniciar agora, pode ser ao vivo ou gravar. Ele tem um pouco de formatação, que se você quiser formato, se não, cara, posta. Ele põe a legenda automática, se você não tiver. Grava e solta. Fala do quê? Do que você quiser falar. Então, é exatamente para incentivar essa questão do, cara, eu preciso de uma agência, né? Óbvio, tem negócios que têm dinheiro e contratam uma produção. Mas o YouTube, inclusive, está indo, anunciou semana passada, vai começar a desmonetizar canais que têm conteúdo produzido por AI ou conteúdo repetitivo, que é um monte de gente fica copiando o conteúdo do outro, mudando de título. Fora não. Vou privilegiar conteúdo original. Pessoas que falam realmente de um assunto específico e tal, e vai começar a privilegiar esses vídeos. Então, isso é um incentivo para quem tá assim, pô, mas eu não tenho criatividade. Cara, fala do que você sabe. Então, acho que a gente discutiu aqui, né, ideias simples para marketing B2B, sem levar em conta só as grandes empresas e agências gigantescas, mas para negócios reais, da economia real, dependendo do tamanho, que podem fazer uso disso para alavancar seus negócios. Então, a gente já acho que passou um pouquinho do tempo aqui, vocês estão com uma agenda, mas se quiserem falar alguma coisa para fechar, ótimo, senão a gente encerra o episódio, que eu acho que foi muito bom, por sinal. Eu concordo, foi muito bom e desculpa, Pedro, continua. Não, só para fechar, eu acho que tem muita coisa a explorar, mas acho que hoje a gente tocou em alguns pontos importantes. Como sempre, um episódio bacana, feliz de estar com vocês. E eu acho que fica sempre aquele conselho, né, cara? E empresas com poucos recursos procurar sempre alguma algum contato, ou uma empresa, ou pessoas com mais experiência para ajudar a abrir a cabeça, cara, isso faz a diferença no negócio. Então a dica é sempre essa, estar ouvindo, não é que você vai fazer tudo o que você está ouvindo,
mas eu tenho certeza que quando você fala com um consultor, fala com uma empresa, sempre alguma coisa você pode tirar e vai fazer melhorar a sua empresa, o seu negócio. Perfeito, eu concordo em gênero, número e grau. As empresas deveriam buscar, às vezes, tem a ideia, puta, eu preciso contratar um puta executivo. Cara, você não precisa, procura alguém que conhece para fazer um plano para você, sei lá, ou para abrir as ideias e os caminhos e a tua equipe executar, mesmo com poucos recursos. Então, acho que nós discutimos bem o tema aqui, eu gostei, foi aberto, né? A gente discutiu aqui em tempo real, achei bem legal isso. Então, acho que encerramos por hoje, né? O episódio, a gente já está aí 45 minutos. Agradeço demais, achei que a discussão foi super boa. Nós discutimos hoje marketing B2B, um negócio que é considerado por muita gente chato, não tem muita criatividade, mas a gente explorou aqui algumas formas criativas de fazer marketing B2B para pequenas e médias empresas. Então, muito obrigado mais uma vez pela rica discussão, obrigado pelo episódio aqui, nós nos vemos aqui na próxima semana. Valeu. Boa noite, obrigado. Um abraço, pessoal.